Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Ariano Suassuna, em uma de suas mais conhecidas peças, narra uma cena de um julgamento onde a Nossa Senhora, compadecida pelos erros do réu, atua como advogada e lembra a favor daquele que estava na iminência de mergulhar nas labaredas do inferno na narrativa de Suassuna, que as razões que levaram ele aos erros que naquele momento eram julgados estavam fundados no medo. O medo da morte, o medo da fome, o medo do abandono, o medo da doença, o medo em uma forma geral. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, um dos maiores críticos do pós-modernismo, a quem se atribui o discurso de uma sociedade líquida em sua crítica, aborda a respeito do medo em uma obra intitulada Medo Líquido. E nesta obra, que vai ao encontro das percepções do escritor nordestino, Bauman estabelece a sombra como elemento primeiro causador do medo. A sombra na percepção de Jung é o arquétipo que se contrapõe ao da luz. E a sombra é caracterizada no pensamento de Bauman como a ignorância. E é possível vislumbrar o olhar de Bauman quando nós imaginamos-nos em um ambiente, em um salão, possivelmente com algum outro obstáculo completamente escuro. Naturalmente, andamos com uma certa dificuldade para não tropeçarmos, porque temos medo de tropeçar em alguma coisa, pisar em algo que não deveríamos. Mas quando nós acendemos a luz, para alguns, diz Bauman, é possível crer que o medo passe, mas na verdade isso não é uma certeza. Imaginem estar em uma sala escura. Naturalmente vem o medo causado pela escuridão, levada a uma perspectiva simbólica por Bauman e por Jung. Mas eu acendo a luz e encontro um leão. O medo não passa, possivelmente aumenta, a não ser que eu tenha uma habilidade de lidar com o leão. A não ser que eu seja um hábil adestrador de leões. Porque agora eu sei o que fazer, mesmo diante da luz, demonstrando que, na verdade, não basta a luz se não existir ação, se não houver possibilidades de conduta. A partir deste raciocínio, que nos traz uma perspectiva nova da luz e de seu papel, ainda que simbólico,
na psicanálise, ainda que simbólico, na sociologia de Bauman, podemos analisar a doutrina espírita como uma doutrina que nos oferece a luz. E quando pensamos no périplo da humanidade, poderíamos voltar a um período que precede a própria escrita e encontrarmos o ser humano ainda estagiando nas cavernas, praticamente vivendo numa perspectiva completamente instintiva. E nesse período, o medo reinava soberano, porque o ser humano era desconhecedor de todas as leis da natureza. Ele desconhecia o modo de construir edificações seguras. Ele desconhecia o movimento das placas tectônicas que tornavam as cavernas ambientes perigosos, porque nas montanhas. Ele desconhecia como manejar com as feras, que não raramente adentravam nas cavernas sem saída. E o homem, então, começa a se espalhar pelo mundo, a partir de uma conduta nômade, que o caracteriza, lhe permitindo conhecer melhor o mundo, observar as suas árvores, de copas exuberantes, os pássaros no céu, percebendo que havia algo muito além da caverna, que se também transforma em símbolo na filosofia platônica, na obra A República. E o homem, então, vai desenvolvendo manejos de conhecimento. Inicialmente, pela observação, faz surgir o politeísmo, por meio da mitologia, na perspectiva de explicar os diversos fenômenos naturais. E se há um terremoto, um vulcão, há um Deus que domine isso. Se há, para além, o movimento das águas que descem do céu, fertilizando a terra, há um Deus da agricultura. E vai buscando explicação para as coisas, até que surge a filosofia, que estabelece uma ruptura do modelo mítico de explicação das coisas, e o homem começa a valer-se da razão para compreender. Demócrito e Leucipo apresentam filosoficamente a ideia de um átomo, porque se dividirmos uma matéria em pedaços tão pequenos, uma hora ele se tornará indivisível. E o homem avança e percebe que há uma necessidade do desenvolvimento de um método de observação, de experimentação, porque a filosofia é incapaz de explicar essa funcionalidade do mundo por completo. Eu posso sim filosofar e apresentar a ideia do átomo, mas a filosofia seria incapaz de nos revelar a existência de uma eletrosfera, a existência de um núcleo formado por prótons, formado por nêutrons. E a ciência vai nos mostrando melhor a funcionalidade do mundo. E nós vamos compreendendo como a matéria funciona, as leis da física vão nos ajudando, e nós cruzamos os oceanos. Descobrimos que é possível nos localizarmos em razão de um magnetismo existente do planeta, e o ímã se torna um instrumento fundamental para as navegações. Depois nós desenvolvemos os aviões que sangram os céus. Levantamos, com a ajuda
do método e da ciência aplicada, prédios gigantescos. Resolvemos o problema de diversas doenças, identificando a vida microscópica. Agora somos capazes de isolar os elementos da natureza e surge a alopatia, e não mais as mortes pelas infecções bacterianas. E agora somos capazes, com a ajuda de Luigi Galvani, a perceber que existem fluxos elétricos, um fluido elétrico. E de repente, uma mulher notável apresenta ao mundo uma obra fictícia a respeito de Frankenstein. Mary Shelley, inspirada em Luigi Galvani, diz que a eletricidade é a fonte da vida. O que leva mais tarde, baseada nas ideias de Galvani, Allan Kardec a perguntar se essa eletricidade, ela é o próprio fluido vital. Mas, avançando, chegamos no século XX, agora com base nessas ideias de ter um eletroencefalograma, porque conseguimos compreender como o corpo funciona. Mapeamos o genoma humano e agora estamos devassando os astros, sondas em Marte. Descobrimos água na Lua. E cada vez que aprendemos um pouco mais das leis da vida, vivemos melhor. Porque quando nos deparamos com as leis da refração, as leis da reflexão da luz, conseguimos agora perceber que quando o índio lança o seu dardo para atingir um peixe, ele o faz não onde os seus olhos apontam, porque há uma refração da luz. Conhecer como o mundo funciona nos ajuda a viver melhor. Entretanto, Allan Kardec tem a oportunidade de abrir uma janela para nos mostrar uma funcionalidade do mundo que até então não era o grande interesse da ciência, que existem espíritos, que há espíritos. E diferente daquilo que Immanuel Kant apresenta em sua obra Crítica da Razão Pura, onde ele estabelece a imortalidade da alma e a existência de Deus como elementos que não são analisados pelo saber científico, são próprios da metafísica, Allan Kardec, com seu realismo, diz que os espíritos são reais. E estando na realidade, podem ser aferidos cientificamente, como tudo aquilo que está na realidade pode ser aferido cientificamente. E a ciência, então, começa a se desenhar metodicamente para que nós pudéssemos agora confabular com o mundo espiritual, não mais sob a perspectiva mítica, mitológica, das eras medievais, do período em que precisávamos dos oráculos, precisávamos dos feiticeiros para dialogarmos com o mundo espiritual. E Allan Kardec tem esse método de uma forma tão extraordinária, que a sua epistemologia é de uma consistência raríssima, porque em regra o cientista, ao se deparar com um fenômeno, ele apresenta uma hipótese de explicação. Allan Kardec, ele é tão cuidadoso que ele não apresenta hipóteses, mas o próprio fenômeno
se explica. Os espíritos apresentam a explicação. E da explicação, ele parte para um segundo critério, depois do critério racional. Porque primeiro passa em sua mente se a explicação é racional ou não. E sendo racional, ele experimenta. A experimentação mediúnica, a mediunidade de transporte, as materializações, as levitações. E após as experimentações, ele se depara com informações que não poderiam ser experimentadas. E ele se vale de um outro critério de veracidade, que ele chamará de controle universal dos ensinos dos espíritos. E ouvindo espíritos em diferentes lugares, por diferentes médiuns que não tinham contato uns com os outros, em períodos diferentes, ele constrói um corpo teórico inabalável, que manteve-se firme diante do positivismo do século XIX. Entretanto, dessa ciência, surge uma filosofia moral. Porque pela primeira vez temos alguém provando cientificamente o que as religiões sempre disseram intuitivamente. Depois da morte, encontraremos a felicidade ou a desdita, a depender de nossas ações. E ele ouve os espíritos que narram de suas experiências. Os suicidas, os assassinos, contando do sofrimento, conforme está na segunda parte da obra O Céu e o Inferno, e as almas boas da terra contando de suas alegrias. Temos agora uma prova científica de que a lei que rege as nossas relações também é moral. Não apenas leis físicas, químicas, leis do vitalismo biológico, mas leis morais regem as nossas vidas. Agora, não mais as trevas, porque temos a luz que nos explica como as coisas funcionam. Mas há sempre aqueles espíritos que são revoltados. Porque há quem gostaria de fazer a própria lei. Eu tinha um colega que dizia: mas se eu fosse Deus, o céu seria de outra cor. Mas se eu fosse Deus, e eu só orando, Senhor, graças a Deus que Ele não é. Porque quando estamos revoltados, nós gostaríamos que a lei fosse diferente. E por isso sofremos. Porque não aceitamos a lei divina, a lei natural, tal qual ela é. E é um sofrimento que vai perdurar enquanto quisermos. Porque, por mais que eu negue a lei da gravidade, por mais que eu seja o negacionista da lei da gravidade, se eu me jogar do terceiro andar, ela se aplicará ao meu corpo. E aquela força-peso, ela vai provocar uma aceleração em direção à Terra. E eu vou me esborrachar no chão. Vou me esborrachar acreditando ou não acreditando nela. Porque as luzes, elas não nos dão um cheque em branco para escrevermos as leis como nós queremos. Mas elas, a luz aparece nos mostrando como a vida funciona. E é por essa forma que podemos ser felizes. Mas a lei não é, como disse Bauman, apenas a luz que acende mostrando-nos o salão, enquanto tem um tigre, um leão, uma fera no outro canto do salão. Mas a luz, ela existe quando ela nos oferece habilidades para lidar com as feras, com as dificuldades, com as aflições. Por quê?
A fé no sentido do conhecimento das coisas, ela, sem a obra, é morta. Ela não tem sentido. Seria imaginar um navio super equipado que não sai do porto. Ele não tem razão de ser. Por isso, é necessário que essa luz seja mais do que algo externo. É necessário que esta luz seja algo interior, que seja capaz de me oferecer habilidades transformando-me, para que eu possa agir de uma nova maneira, e agindo de nova maneira, agora consoante as leis da vida, eu viva melhor. Eu viva melhor com a minha mãe, a minha filha, com meu filho, com o meu chefe. Viver melhor com o vizinho, com o condômino. Viver melhor com aquele que tem saúde enquanto eu não tenho. Viver melhor comigo mesmo, que muitas vezes não aceito a quadra da vida que apareceu para mim. Portanto, a luz que afasta o medo, de acordo com Bauman, é a luz que nos mostra como a vida é, e a luz interior que nos garante habilidades novas para lidar na vida. Isso quer dizer que a doutrina espírita cumprirá o seu papel, não quando nos trouxer as nobilíssimas informações a respeito da reencarnação, da multiplicidade das vidas, nem dos mundos habitados na abóbada celeste. Ela cumprirá o seu fim quando nós nos transformarmos por dentro. Professor Bezerra de Menezes, em uma comunicação no Conselho Federativo Nacional, no ano de 2005, ele disse que nós estamos entrando na última fase do Espiritismo, que é a fase da renovação social, onde o homem começa a se transformar, onde o indivíduo se transforma, não mais a época da curiosidade, mas das grandes mudanças interiores, das grandes mudanças que devem acontecer dentro de nós. Porque quando percebemos isso, notamos como o Espiritismo pode impactar na humanidade. Perguntando-nos o que a imortalidade da alma pode trazer de diferencial nas nossas vidas. Vejamos que saber que a morte não é o fim pode mudar tudo. Pode mudar tudo. Porque agora os meus interesses não estarão mais nos bens materiais. Os meus interesses não estarão mais focados num poder que é temporário. Mas se eu sou uma rainha de França, sou temporariamente uma rainha de França. Mas se eu sou o chefe da seção da repartição, eu sou temporariamente o chefe da seção na repartição. Não serei para sempre, porque a vida continua. O espírito imortal continuará, apenas deixará o escafandro, a roupa do mergulho na carne, mas ele continuará. E ele será no amanhã o que dele for feito por ele mesmo hoje, como se fosse herdeiro de si mesmo. E quando esse conhecimento surge e muda a nossa postura, oferecendo-nos habilidades, passamos a lidar com o chefe de forma diferente. Não mais o empregado revoltado. Não mais o empregador impiedoso. Mas desenvolvemos habilidades para viver em paz. E ainda
que nos ataquem. O amor nos traz tantas habilidades novas que aqueles que nos observam se assustam. Imaginem, por exemplo, a habilidade de Lívia Lentulus, a esposa de Públio, ao trocar de roupa com uma ex-escrava, agora amiga, Ana, para salvar. A habilidade de desencarnar com dignidade. A habilidade de amar até doer. Vejamos a habilidade de Quinto Var. Diante do verdugo lhe cortando a cabeça, depois de 3 golpes, ele ainda compreensivo, orienta o filho Tassiano, sem nenhum ar de revolta, com o seu algoz. Vejamos a habilidade de vida de Alcione. 6 meses em um calabouço imundo, em um calabouço insalubre, e quando encontra a alma amada, não lhe ataca, nem lhe exige comportamentos nobres, mas amor. O Espiritismo pode nos dar essas habilidades. Se nós nos permitirmos, para além da luz que se acende, acender outra dentro de nós, como se a de fora fizesse um eco, e agora somos uma unidade entre o sujeito que conhece, ou o sujeito cognoscente, e o objeto conhecido. E essa relação vai nos trazer olhares novos, enquanto outros experienciam situações menos gravosas do que a nossa. Nós passamos por testemunhos e não reclamamos, não sofremos. Ou se sofremos, lidamos com o sofrimento muito bem, porque temos uma luz. E aquele que anda nessa luz não anda mais em trevas. Supera por completo as trevas. E se para outro é um problema, para ele era uma solução. E Jesus, que é a luz do mundo, é um exemplo extraordinário disso, porque quando ele sobe o Gólgota, quando ele sobe o Monte da Caveira, em um determinado momento ele para. Porque havia mulheres aos prantos, e elas choravam ante aquela injustiça inominada, e ele, que era o réu no processo, consola-as. Para e diz: ó mulheres de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos, porque dias virão em que direis: bem-aventuradas as mulheres estéreis e os seios que não podem amamentar. Porque se fazem isso com madeiro verde, o que não farão com o madeiro seco? Como quem diz: não choreis por mim. Isso aqui eu tiro de letra. Tenho habilidade para isso. Tenho condições de passar disso sem sentir ódio de ninguém, sem me revoltar com ninguém, e ainda com a morte infamante, amar a todas. Este martírio é tão fascinante que a igreja, em qualquer espaço, lembra o martirológio, conhecido como a paixão. Porque nós mudamos de humor quando estamos com sono. Nós mudamos de humor quando estamos com fome. Nós mudamos de humor com uma unha encravada.
como a dor de dente. Às vezes queremos que o mundo se exploda em razão de uma cólica. E ele era só amor dominando a matéria, a habilidade de dominar a matéria. E nem mesmo a paixão lhe mitigou o maior amor que o mundo já viu. Então não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas, porque vós ainda não tendes a habilidade que eu tenho. Vossos filhos também não. E nós sofreremos muito mais, por muito menos. Porque até agora ninguém furou as nossas mãos. Não fomos escarnecidos em público. E um escárnio muito grave, porque a nudez era de uma indignidade naquele povo que andava quase que completamente coberto. Não era igual ao brasileiro no carnaval. E deixam ele nu. Isso era uma conduta profundamente vexatória na época. E mesmo com esse escárnio, o deboche de quem o chamava de rei, coroando-o com espinhos, chicoteando-o injustamente, e mesmo exposto às turbas e às multidões, ele permanece sereno. As habilidades que a luz traz ao Cristo o transforma na luz. E nós que estamos ainda nas sombras, nos beneficiamos com esta luz. Mas somos convidados também a desenvolver habilidades. Porque trazemos dentro de nós uma rigidez muito grande. E ele diz: se fazem isso com madeiro verde, o que não farão com madeiro seco? Se eu pegar um pequeno madeiro verde e tentar quebrá-lo, eu vou ter dificuldade. Se eu enrolá-lo no dedo, ainda assim eu não consigo quebrar. Mas se eu pegar um graveto seco, com muita facilidade eu quebro. E essa rigidez interior de quem não compreende a lei de Deus, a lei que é de amor, nos faz sofrer tanto, ao ponto de o Espírito de verdade nos lembrar: Jesus Cristo foi o vencedor da morte, sede vós os vencedores da impiedade. Porque ainda somos impiedosos e não nos percebemos que a piedade é uma lei da natureza. E é essa piedade divina que nos faz pulular de vida em vida, de encarnação em encarnação, porque Deus não nos quer aniquilados. E nisso Ele nos permite começar de novo, ter uma nova chance. Independentemente das circunstâncias, quando nós conhecemos a lei e desenvolvemos habilidades, não importa se é a prova da pobreza, se é a prova da riqueza, se é a prova da beleza, porque a beleza é uma prova, ou se é a prova da feiura, se é a prova da saúde ou da doença, não importa. Agora que conhecemos a lei, somos felizes porque sabemos como a vida funciona e como as leis regem o universo, convidando-nos a desenvolver as capacidades que precisamos para sermos mais felizes. Se as ciências nos trouxeram excelentes condições de vida, o que não fará a lei moral quando nós a conhecermos e colocarmos em prática? E essa luz do mundo, que é o Espiritismo, mudará a humanidade por completo.
É por isso que ela precisa impactar. É por isso que Allan Kardec diz que ela deve chegar aos rincões do mundo. Pensar em levá-la, seja por meio dos livros, seja por meio dos trilhões de bits que viajam por uma rede mundial de computadores, seja por meio de um abraço, de um afago, de uma conversa na porta de casa, tomando um café no meio do Brasil, em Minas Gerais, com pão de queijo, mas falando de Jesus. Falando dessa doutrina luminosa, cujo sentido só existe em razão de uma vida futura. Porque é essa ideia da vida futura que faz com que os seus seguidores vençam o medo da morte judaica. A morte, então, era tenebrosa. Era algo tão impuro que não deveria se tocar nos corpos na noite de Páscoa. E a preocupação dos fariseus, a preocupação dos presentes era saber se aquele homem já estava morto para tirá-lo logo do madeiro vergonhoso, enterrá-lo, para não se tocar naquela noite considerada santa. Mas quando os seus discípulos compreendem a lei da imortalidade, caminham em direção ao martírio sem nenhum temor. E nenhum deles teve uma vida fácil. André foi crucificado numa cruz em forma de X. Simão Barjonas foi crucificado de cabeça para baixo. João foi exilado numa ilha. E nós encontraremos as experiências de Joana de Cusa, as experiências daqueles que vivenciaram o martírio com alegria, porque agora compreendiam a lei de Deus. Aqueles que cantavam Ave Cristo nas arenas, e que imortais dedicavam os seus cânticos a Jesus. Agora, o câncer é incapaz de nos impedir o trabalho. Porque a nossa irmã Dulce, que conhecia essa lei de forma intuitiva, trabalhou até o último minuto. Mesmo com todos os discursos dizendo a senhora precisa descansar. Porque sabemos que o trabalho é uma das leis da vida. E até mesmo deitados, prostrados, somos capazes de trabalhar. Porque quem trabalha é o espírito e não o corpo. Essas leis nos permitem viver bem em sociedade. Porque compreendemos agora o papel da significação da igualdade. Compreendemos a reprodução e a necessidade do retorno dos espíritos para a evolução. O papel da família. E de como precisamos nos unir, cumprindo papéis de solidariedade e colaboração. Compreendemos os superiores e os inferiores dentro do contexto social. Aprendemos a respeito da conservação, da destruição, mas também da adoração. E como precisamos ensinar os nossos filhos a orar. Para que eles encontrem segurança, fortaleza, porque a oração nos dá força na vigilância. Ensinaremos os filhos e nós também aprenderemos com a lei de justiça, de amor e caridade. A justiça terá um novo sentido, porque até então, na percepção de Polemarco em seu diálogo
com Sócrates, no registro de Platão na obra República. Justiça seria fazer o bem aos amigos e mal aos inimigos. E Jesus bem lembra a teoria polemarquiana: aprendestes o que foi dito, amarás os teus amigos, odiarás os teus inimigos. Entretanto, eu vos digo, amai os vossos inimigos, estabelecendo uma nova ordem de justiça. E à medida que nós nos banhamos com essa luz e nos permitimos mudar por dentro, transformando-nos em luz de alguém, porque todos nós podemos ser luz. Talvez não uma estrela de primeira grandeza, ou uma estrela de quinta grandeza, talvez não o satélite que luariza a noite, mas quem sabe um lampião, quem sabe uma lâmpada, quem sabe um vagalume, quem sabe a vela que consome, sofrida, a própria cera e o pavio, para que alguém possa se iluminar. Essa doutrina que nos foi apresentada como um grande consolo aos nossos sofrimentos e às nossas dores. Porque agora sabemos como ser feliz. Agora temos o caminho real da alegria e da felicidade. Não mais as lágrimas. Se vier o sofrimento um dia, nós é que diremos: não choreis por mim. Eu tenho habilidades para lidar com isso. Eis é a luz que nos é apresentada. Não fechemos a porta. Deixemos a luz entrar. Deixemos que ela nos consuma por dentro. Para que nós, agora nos valendo de novas lentes, das macro lentes espíritas da vida, possamos enxergar o mundo com novos olhos, compreendendo com a clareza de quem veio para servir. Que Jesus nos abençoe. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.